Olá, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma live hoje, mais uma transmissão ao vivo. E o filme que a gente vai tratar aqui hoje é um filme muito especial. É um filme que está completando 50 anos agora, neste mês. 50 anos que está tendo sua estreia mundial e também sua estreia no Brasil, que é o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do visionário diretor Stanley Kubrick. Então, falar desse filme é um desafio enorme, principalmente quando você está um pouco resfriado, que nem eu estou hoje. Né? Falar do filme já é difícil, né? Resfriado, então, ainda mais. Mas a gente vai tentar, tá? A gente vai aqui tocando e a gente vai tentando também. Quero lembrar que na página aqui do Palavras e Cinema, depois a live ela continua aqui, o vídeo, né? Você pode compartilhar, curtir, marcar os amigos, deixar suas perguntas, suas observações. Também você pode acompanhar esse vídeo depois, ele fica lá no meu site, que é o palavrasdecinema.com, onde também tem uma série de críticas, textos lá, outras informações do Stanley Kubrick também, tá? Então te convido também para você conhecer o site palavrasdecinema.com. E também, né, sempre aqui trazendo material diversificado sobre cinema. Meu nome é Rafael Amaral, sou jornalista, crítico de cinema, e hoje, o tempo talvez não seja tão extenso para isso, mas eu vou tentar desvendar um pouco o que é o 2001, Uma Odisseia no Espaço, e vou falar para vocês um pouquinho, também vou contar um pouco da história do 2001, Uma Odisseia no Espaço, como surgiu esse filme, tá? A gente vai remontar, a gente vai voltar lá, na verdade, um pouquinho antes de 68, que o filme ele foi lançado em 68. Mas a ideia de fazer uma ficção científica já passava pela cabeça do Stanley Kubrick antes. Ele fez em 64 o Doutor Fantástico, que é uma genial comédia, né? E que mostrava a Guerra Fria, era um retrato avassalador da Guerra Fria, uma destruição, né, a luta entre os russos, os soviéticos e os norte-americanos, e terminava com aquela explosão, tal, terminava de uma forma muito amarga. E o Kubrick ele tinha muita vontade de fazer uma ficção científica. E, ao mesmo tempo, ele era um admirador do Clarke, né, que é o autor do livro 2001, Odisseia no Espaço, o Arthur C. Clarke. Ele gostava muito dos livros do Arthur C. Clarke, mas eles tinham visões diferentes. O Kubrick ele era muito mais pessimista que o Arthur C. Clarke, que era um cara mais otimista, que acreditava que a tecnologia pode e poderia levar o homem para algum lugar melhor, enquanto o Kubrick tinha uma visão mais pessimista. Ele achava que a tecnologia era um pouquinho malvada, né? Ela não ia levar a gente para um lugar tão positivo assim. Mas o fato é que esses dois caras se encontraram, eles aceitaram trabalhar junto. O Kubrick já havia lido um conto que o Clarke escreveu em 48, ou seja, bem antes, né? 20 anos antes de o 2001 estrear, que era o conto O Sentinela, que contava uma história de um ser de outro planeta que estava na Lua e que esse ser mandaria uma mensagem para o seu planeta, sei lá, de onde ele veio, quando os homens o encontrassem. E a gente sabe que essa história está no 2001, Odisseia no Espaço, né? É aquela história do meio, quando o cara vai para a Lua, né? Aquele cientista lá, aquele norte-americano, e eles encontram lá o monolito preto, que é o mesmo monolito que já havia, o mesmo ou talvez da mesma espécie, a gente não sabe também, que já havia aparecido aos macacos, né? Na primeira parte do filme, que é The Dawn of Man, né? A Aurora do Homem. E que também volta depois no final do filme e reaparece para o astronauta interpretado pelo Pierre Dooley, né, aquele ator que faz o astronauta ali, que se encontra com o monolito e depois se converte em um bebê, né, naquele feto estrela, digamos assim. Mas vamos voltar um pouquinho à história do filme, né? Eu acabei adiantando um pouquinho aqui. O Clarke e o Kubrick começam a trabalhar no roteiro. Eles escrevem o roteiro a quatro mãos e tem uma observação importante, que já é bom a gente lembrar. O livro ele foi escrito paralelamente ao roteiro. E o livro só foi lançado depois que o filme estreou, que inclusive era um pedido do Kubrick. Ele pediu para o Clarke, olha, eu aceito que você faça um livro, e se eu não estou enganado, o Kubrick ele teve também uma participação de lucro sobre o livro, porque tinha algumas ideias dele ali, mas o livro acabou sendo assinado apenas pelo Clarke. O fato é que o Clarke lançou o livro depois, o livro também fez sucesso e continua sendo lido até hoje, bastante gente lê, né, o livro. Mas a ideia do 2001 nasceu para ser um filme inicialmente. O Clarke foi escrevendo o livro paralelamente ao filme, ao roteiro, no caso, junto com o Kubrick. E eles escreveram esse roteiro ao longo de alguns anos,
e depois o filme começou a ser produzido, filmado, até a sua estreia, que ocorre em 68, né? No caso, em abril de 68, nos Estados Unidos. No final de abril de 68, o filme estreia aqui no Brasil, tá? No Rio de Janeiro, nas capitais e tal. Quer dizer, estreou quase junto ali, foi coisa de 15, 20 dias depois dos Estados Unidos, o filme já estreia aqui. Inclusive, o filme estreou antes no Brasil do que na França, ele chegou rápido até aqui no Brasil. E foi o grande sucesso de bilheteria da carreira do Kubrick, né? Muita gente achava que o filme não ia dar certo, mas o fato é que o filme deu muito certo, ele custou 10 milhões e teve uma arrecadação, uma bilheteria de 30 milhões na época. Ele fez 3 vezes mais do que gastaram com o filme, portanto ele se deu bem nas bilheterias, apesar de ter sido um filme caro. O Clarke, como eu disse, ele escreveu o livro e lançou o livro depois que o filme já havia sido lançado. Mas é interessante a gente notar, gente, que o filme 2001, Odisseia no Espaço, ele é um filme com poucos diálogos. Inclusive, o próprio escritor, o Arthur C. Clarke, ele diz que ele estranhou quando ele viu o filme pela primeira vez, porque o filme tinha pouco diálogo, era muita imagem e pouca conversação. Inclusive, havia uma ideia de que o filme teria uma narração, uma voz em off narrando o filme, que depois o Kubrick cortou, né? Inclusive, há uma história que o Clarke teria ligado para o Kubrick e falado, olha, eu já estou com os textos prontos da narração, e o Kubrick falou, não vai ter mais narração, a gente não vai mais fazer um filme com uma narração em off, a gente vai sem narração. E o Clarke começou a estranhar tudo aquilo, porque ele é um escritor, estava acostumado, né, com essa questão das palavras e tal. Então aí, inicialmente, já houve um certo estranhamento entre eles. Depois que o filme estreou, o Clarke, obviamente, ele ficou meio assustado, ele achou que o filme faltou diálogo no filme. De fato, gente, vamos lembrar que o filme ele tem 2 horas e meia e são 40 minutos só com cenas com diálogos, com conversas, né? O restante do filme são imagens, contemplação, som, né? A gente percebe o som do silêncio, do espaço, naquelas sequências em que o astronauta está perdido no espaço, tal, que o outro vai resgatá-lo. Ele é um filme muito sensorial, mas ele é um filme muito contemplativo. Ele exige uma contemplação, né? Ele exige uma absorção. Ele não é um filme que exige de você se prender a um objetivo, que os personagens estariam em busca de um objetivo, ainda que tenham algumas teorias que dizem que o filme tem essa coisa da jornada do herói, mas aí relacionado à existência do homem, né? Que começa lá no macaco, que vai até a estrela que se forma, então, portanto, tem todo um arco completo. É um filme que ele abre muitas e muitas interpretações, tá? Então, é um filme que não se esgota, né, digamos assim. O filme estreou em 68, teve uma longa produção, o Kubrick mandou construir alguns sets enormes, que custaram muito caros, as naves, ainda era uma época que você fazia tudo de uma forma muito física, né, antes do advento digital. Os efeitos especiais são extraordinários, né, vamos lembrar que uma equipe de mais de 20 pessoas trabalharam nos efeitos especiais do filme. E, por fim, quem acabou assinando e ganhando o Oscar de efeitos foi o próprio Kubrick, que foi o único Oscar da carreira dele, né, pelos efeitos especiais de 2001. Ele chegou a ser indicado como melhor diretor, mas não ganhou. Mas ele ganhou pelos efeitos especiais. E, realmente, até hoje, os efeitos impressionam muito, né? A gente tem realmente a impressão de que tudo aquilo é muito real. E se a gente pensar que o filme ele foi feito 1 ano antes de o homem pisar na Lua, por aí a gente tem uma ideia desse impacto todo que ele causou, porque ele era muito real no tratamento do espaço, dessa ausência do som, da falta da gravidade, apesar que tem alguns momentos que, né, não simulam isso tão bem no início do filme e tal, mas é muito bem feito, né, muito interessante a maneira como ele trata aquilo. E vamos lembrar que tanto o Kubrick quanto o Clarke, eles tiveram acesso à NASA, eles viram de perto como tudo aquilo era feito, a equipe teve esse acesso. Quer dizer, eles conseguiram fazer uma coisa muito próxima da realidade, tá? E também naquela época o homem já havia chegado ao espaço, né? Os soviéticos primeiro e tal. Então já tinha uma aproximação da realidade muito grande. E vale lembrar uma outra questão também. O Kubrick, ele queria fazer uma ficção científica séria, o que para ele o cinema não tinha conseguido fazer ainda, né? Ele dizia que as ficções científicas anteriores eram ficções, né, populares, não tinha nada de sério ali, né? Não tinha nenhum vínculo com a realidade. Ele queria fazer algo sério. E o Clarke discordava dele. O Clarke gostava de muitos filmes anteriores. E ele dizia que não, que o cinema tinha já feito algumas ficções muito boas,
e o Kubrick discordava. O Kubrick queria colocar a ficção científica em um outro patamar, o que de fato ele conseguiu, né, gente? Porque até hoje, o 2001 é um filme referência, um filme cabeceira para quem gosta de ficção científica, e ele eu vou arriscar, mas eu não estou falando bobagem, não. Eu tenho certeza que é a ficção científica a melhor da história do cinema, né? Eu acho que é a maior, né? Ao lado do Metrópolis, do Solaris, ao lado do Blade Runner, é provavelmente a maior ficção científica da história do cinema. Tem outras muito boas. Essa na minha opinião, é a maior, tá? Mas é um filme que não se esgota. Como eu disse, é um filme que é difícil você encontrar uma interpretação fechada do filme. O próprio Clarke, em uma entrevista, ele brincou, né? Ele disse, poxa, se você entender o filme, então a gente falhou. Porque a ideia não é que você compreenda tudo aquilo. A ideia é que você absorva e você tire ali algumas conclusões, as suas conclusões, né? O que é essa jornada humana que começa com o macaco, na aurora do homem, e vai até o renascimento, digamos assim, ou o nascimento de uma outra espécie, que a gente também não sabe muito bem o que vai acontecer depois. O que vai vir depois daquela estrela feto que surge no final do filme. Então ele abre possibilidades, não só no começo e no fim, mas ele abre possibilidades o tempo todo, né? Existem inúmeras teorias relacionadas ao 2001, Odisseia no Espaço, aquela questão que o Kubrick teria se inspirado no livro do Nietzsche também, o Assim Falou Zaratustra, sobre a questão do super-homem, e que também tem a música do Strauss no filme, que é muito famosa, que chama-se justamente Assim Falou Zaratustra, nossa, que nome chato, né? Assim Falou Zaratustra. Inclusive tem uma história curiosa, e essa história é real, tá? Tem entrevista isso, de que o Kubrick ouviu essa música, né? Ele assistiu um documentário sobre a Primeira Guerra Mundial, e ele ficou fascinado com a música no documentário de guerra, e ele quis usar essa música no filme dele. Foi aí que nasceu a ideia de utilizar essa música do Strauss no filme 2001, Odisseia no Espaço. Quando o filme estreou, antes de fazer uma análise aqui mais da questão do filme, eu só queria falar um pouquinho mais ainda da estreia, porque o filme, obviamente, ele não foi uma unanimidade. Muita gente detestou o filme na época, né, repeliu o filme. O Roger Ebert, que já faleceu, o grande crítico de cinema, ele conta na crítica dele que ele estava naquela sessão de estreia do filme, em 68, acho que foi em Nova York, e ele presenciou, né, uma boa parte das pessoas deixaram a sessão, foram embora. Ele ainda relata que o famoso ator, o Rock Hudson, estava na sessão e que levantou irritado, dizendo, meu Deus, do que se trata isso? Né, as pessoas ficaram um pouco desorientadas, mas depois o filme foi se fixando, foi se pavimentando o caminho dele, fez uma boa bilheteria, e até hoje, um filme de cabeceira de muitos diretores, né? E é um filme realmente muito importante, sem dúvida nenhuma. Tem gente que diz, o filme é lento, o filme é arrastado, demora, nada acontece. São essas visões, né, muito, digamos, sei lá, precipitadas, não ia dizer rasteiras, mas vamos dizer precipitadas, né? Eu acho que é um filme que pede ele exige um pouquinho mais do espectador mesmo, mas é, sem dúvida nenhuma, um filmaço, até porque a estrutura dele é uma estrutura muito diferente, né? É um filme que tem fases e é um filme um pouco episódico também, porque a gente vai da aurora do homem para uma situação no espaço e que não tem não tem construção de personagem, né? Digamos que o personagem, sei lá, é a humanidade. A gente está falando de uma coisa muito maior que seria o personagem desse filme. Então, ele exige algo muito mais, né? Exige muito mais da gente do que um outro filme que tem essa pretensão de construir um personagem, um objetivo a ser alcançado. O 2001 não necessariamente tem isso, né? Segundo aqui a minha interpretação. O filme começa com a aurora do homem, que é aquela situação dos macacos ali, né? E é uma sequência muito interessante. Todas essas sequências são interessantes, porque a gente vê que ali ocorrem algumas situações nas quais o Kubrick e o Clarke estão mostrando para a gente como que o homem se formou. Que a base da formação do homem ali, segundo eles, é a violência. Né? Que o homem, a sua sobrevivência ela é baseada na violência e nessa questão da luta territorial. Porque alguns macacos estão em volta de uma pequena lagoa ali, uma porção de água, que essa água ela é fundamental para que eles sobrevivam, para que aquela espécie sobreviva, só que esses grupos se dividem. Você forma dois grupos. Um macaco de um grupo, ele
toca um osso. E antes desse osso, antes de tocar esse osso, eles encontram aquele monolito preto, que seria a força alienígena, que depois vai ser encontrado na Lua, e lá no final do filme retorna também, e aparece para o astronauta, né, que é o que a gente acredita, o que leva a crer que é o mesmo monolito, ou monólito, né, como dizem algumas fontes. Talvez não seja o mesmo, mas sem dúvida são seres da mesma espécie, né, do mesmo planeta, enfim. E esses macacos adoram, né, tem um sentido de adoração naquele contato com o monolito ali, na aurora do homem. E esses macacos, depois daquele contato, o macaco ele desenvolve, né, aquela apreciação pelo osso, ele aprende a utilizar o osso como uma ferramenta e mais, como uma arma, quando ele começa a quebrar os outros ossos, e ele joga, depois, né, em um outro momento, ele joga o osso para o alto. E aí vai ter aquele flash forward, né, aquele corte, aquela edição, que é sublime, e que a gente vai ser jogado para o espaço. E quando ele domina o osso, ele vai dominar o território. E aí ele conquista a água. Ele consegue expulsar os outros, ele mata o macaco, eles matam, né, o grupo aprende a utilizar o osso, eles matam o macaco e separam e vencem o outro grupo rival. E eles tomam conta daquele riachinho ali, né, daquela porção d'água. Quer dizer, ali a gente já tem uma ideia até política mesmo, né, que está tendo uma divisão territorial, visões diferentes entre aqueles seres, e você começa todo ali, esse é realmente o nascimento do homem que ele quer dizer para a gente, a aurora do homem, que é aquela construção, essa batalha que se dá entre dois grupos antagônicos, com visões antagônicas, enfim, mas esses são grupos de macacos, que seriam depois os homens. E aí tem o jogo, ele lança o osso para o alto, né? E tem a cena que o macaco joga o osso para o alto, há ali uma montagem, um corte, né? E quando o osso estaria voltando, ele volta como nave. E aí a gente compreendeu, porque o futuro, a ferramenta futura, né, não é mais o osso, é a nave, mas começou lá atrás. Quer dizer, tem uma relação intrínseca, né? Uma relação muito clara entre esses dois tempos, e que o Kubrick aqui no caso, ele está questionando, inclusive, a nossa noção de progresso, né, porque o progresso científico ele se dá o quê? Por meio da violência. O que começou com o osso que matava, continuou com uma nave. O que é muito interessante, né, uma visão muito interessante. E aí a gente vai para o futuro, para a questão da exploração espacial, né, a gente vai para aquela nave, tá, onde está o cientista americano, eles vão para a Lua, e ali eles encontram de novo o monolito. Tem aquele som ensurdecedor, e aí corta, e a gente vai para um outro momento do filme que a gente vai encontrar o quê? A situação do astronauta, do Leia e do Gary Lockwood, com o personagem que, na minha opinião, é o mais importante do filme, que é o HAL 9000, que é o computador. E aí a gente vai ver uma situação semelhante, né? Isso que é interessante, porque a luta territorial, que antes começou com os macacos, ela se repete no espaço. O homem vai duelar com a máquina, que ele criou, ironicamente, com o computador. Ele vai lutar por aquele espaço, que é a nave, né? Que é a tripulação ali. Até um certo momento, a máquina tem sucesso, ela consegue matar todos da tripulação, menos um deles, que é o personagem do Keir Dullea, né, que é esse ator que faz o protagonista, o Dave. E o HAL, ele é, a voz do HAL é a voz do Douglas Rain, que é uma voz calma, né, uma voz pontuada, é uma voz humana. E é curioso, porque o personagem mais humano do 2001, Odisseia no Espaço, é uma máquina, né? É a voz humana, e quando o homem consegue voltar para dentro da nave e ele vai desligar a máquina começa a pedir, né? Começa a tentar se reaproximar dele, com aquela voz pedindo com todo jeitinho ali, né? Ah, Dave, calma, não é bem assim, não sei o quê. E claro que o Dave vai desligar. E o Dave entra naquele compartimento vermelho, tá? E aí a gente começa com um monte de interpretação, que eu já li várias, né? Que aquele compartimento seria o equivalente a um útero materno, enfim. São interpretações de que a nave tem a forma de um espermatozoide que vai fecundar e fazer nascer aquela estrela feto, enfim. São interpretações. Mas o fato é que o astronauta, ele entra naquele compartimento onde está, digamos, lá, sei lá, a CPU, né? O cérebro, os neurônios do HAL 9000, e ele começa a fazer o desligamento. E a gente começa a sentir a dor do computador pedindo para não ser desligado,
mas o homem continua desligando ele. E ele começa, a voz dele começa a perder velocidade, e ele começa a regredir a um nível infantil. E aí ele começa a cantar a música da Daisy, né? Daisy, Daisy. E é uma sequência que expressa uma dor profunda, né? Eu gosto muito, acho que essa é a sequência mais forte do filme, porque o Kubrick filma com uma extrema frieza, né? Ele mostra aquele homem circulando pela nave até chegar naquele compartimento, e aquela voz tentando se reaproximar do homem, mas aí já era tarde. Ali então nasce um conflito, e é interessante porque o conflito do início do filme é um conflito que demarca as diferenças, né? Diferenças entre grupos, macacos que usam ossos, macacos que não usam ossos, um grupo que vai vencer o outro e que vai se firmar como né, o dono daquele território. No futuro, o conflito ele é marcado pelas semelhanças, porque a gente percebe que o computador, o HAL, ele tem tanta semelhança com o homem, seja na bondade, na aparente bondade da voz dele, daquela suavidade, e também na sua própria maldade. Então é um conflito demarcado pelas semelhanças, mais do que antes, que era um conflito demarcado pelas diferenças. E aí é uma ironia gigante do filme também, né? Porque a gente percebe que a máquina está muito mais próxima do homem do que aqueles macacos estavam próximos entre si. E aí a gente tem o desligamento, quando o HAL, desculpa se eu estou contando spoiler, gente, se alguém não viu o 2001 Odisseia no Espaço, mas é difícil a gente avançar e não contar algumas coisas do filme. Mas quando o HAL ele é desligado e morto, aparece uma gravação ali, e que diz, né, que o cientista aparece e revela a verdadeira, o que está por trás daquela missão. Inclusive, isso me lembrou até o Alien, o Oitavo Passageiro, que tem uma situação semelhante, né? Porque a máquina esconde ali qual que seria a verdadeira missão daquela tripulação. Inclusive, os efeitos especiais, será que são do mesmo? Agora eu não lembro se é do Trumbull. Mas eu sei que o Trumbull, que é o cara que fez o Douglas Trumbull, que fez é um dos responsáveis pelos cenários e os efeitos especiais do 2001, trabalhou com Ridley Scott no Blade Runner, né, o Caçador de Androides. E também trabalhou com o Spielberg no Contatos Imediatos. Daqui é um cara, um gênio também dos efeitos especiais e tal. Vamos seguir em frente. Aí, como eu estava dizendo, o astronauta ele vai encontrar aquela gravação e aí vai ter aquele momento que é o rumo ao infinito, que aí o filme fica realmente incompreensível ou muito aberto às interpretações, né? Aquela viagem pelas luzes e a chegada àquela sala que tem móveis ali que me parecem móveis da monarquia francesa, misturados com naves, com cenários futuristas, ali tudo se mistura, e o homem começa a assistir o seu próprio fim. Ele começa a assistir as fases da vida dele, até ele estar deitado na cama, vendo novamente o monolito preto, e aí sim a fecundação e o feto estrela. Tudo muito, como eu disse, aberto a possíveis interpretações aí. O Kubrick nunca explicou muito, né? O Clarke também tem várias entrevistas, textos, análises, mas eu acho que o filme ele deixa uma possibilidade, ele abre muitas possibilidades, né? E esses autores, o Kubrick principalmente, né? O filme é dele, sobretudo dele, ele deixa aí abertas essas possibilidades. O filme é de 68, como eu disse, ele foi lançado um ano antes do homem chegar ao espaço, ou melhor, o homem chegar à Lua, né? O homem pisar na Lua. Inclusive, depois que o homem pisou na Lua, teve gente que falou que foi o Kubrick que fez aquela filmagem, que o homem nunca pisou na Lua, existe essa teoria maluca, né, que teria sido o Kubrick que fez tudo aquilo. Isso, na minha opinião, não reforça a mentira, reforça a grandeza do filme, porque 2001 foi tão forte, realista, que isso reforça, né, como que as pessoas realmente acreditaram naquilo e foram levadas a pensar que o Stanley Kubrick teria filmado o que seria a chegada do homem à Lua. Não acredito nisso, acho uma teoria da conspiração aí. Tá? Mas o filme está cheio de histórias, né? Enfim, cheio de interpretações, histórias. O elenco, né, não é um elenco... Tem alguns atores ali, o Keir Dullea fez alguns outros filmes e tal, mas, de certa forma, os atores são até um pouco secundários no filme, né? Foi como eu disse, o HAL 9000 ele tem um peso dramático maior do que os atores. E o filme é muito pouco dialogado. Ele é um filme muito mais para você. O Roger Ebert, vou até pegar um livro dele aqui, que é o livro Grandes Filmes, ó.
ele tem algumas declarações interessantes sobre 2001, queria até ler um trecho que ele diz aqui, que eu concordo com ele. Deixa eu só achar que ele diz aqui. No final da crítica dele, ele diz um negócio interessante sobre o 2001. Tá? Ele diz que o 2001, o Odisseia no Espaço, não se trata de um objetivo, mas sim de uma indagação. Uma necessidade. Não engaja, ou melhor, não engancha seus efeitos em pontos específicos da trama. Nem que nos identifiquemos com Dave Bowman, ou nem quer, né, que nos identifiquemos com Dave Bowman ou com qualquer outro personagem. É verdade, a gente não consegue se identificar com aqueles homens. 2001 nos diz: transformamos-nos em seres humanos quando aprendemos a pensar. Nosso cérebro nos deu os instrumentos para entender onde vivemos e quem somos. Quer dizer, o filme ele não é para você agarrar, ir atrás de um objetivo daquela missão de astronautas, ou quem quer que seja ali, mas é um filme para você contemplar e indagar, né, como diz o Ibert, é uma indagação sobre a nossa posição no universo e sobre a evolução, né? E inclusive é interessante porque as únicas sequências passadas na Terra são as sequências de abertura, né? As sequências da aurora do homem. Dali para frente a gente só está no espaço, a gente não retorna ao planeta Terra, com exceção das sequências das gravações, daquelas telas lá que os astronautas conversam com seus parentes. Mas eles não voltam para a Terra. Né? O filme todo se passa no espaço, naquela fronteira, na busca do inimaginável, do infinito, onde o homem vai, digamos, se reinventar ou vai nascer dali uma nova forma de vida, que é aquele feto do final, que a gente não sabe o que vai vir por ali. O filme ele fecha, digamos que é um encerramento conclusivo, porém nos deixa indagando ainda, né? O que vai acontecer depois, qual que é o limite, né? Qual que é o que vem depois dali. Tem uma outra questão interessante que eu reparei, sobretudo vendo o filme agora recentemente, a sequência do início, ainda na Aurora do Homem, né? O Kubrick ele faz um enquadramento de baixo para cima, né? Também conhecido como contre-plongée, né? Contre-plongée, que é quando a câmera está de baixo para cima, e ele foca ali o monolito, e no alto do monolito, no limite do monolito, há a luz do sol. É como se ele apontasse já o caminho que o homem vai fazer no futuro, ou como se ele obrigasse os macacos a olharem para o alto. Né? Eles estão ali não só adorando aquela figura do monolito, que por sinal também vale uma discussão, né? Essa questão do monolito, eles estão olhando para o alto, eles estão olhando para o céu, para o sol, para o espaço, para aquela fronteira que eles precisam atravessar. E o monolito foi uma escolha, na minha opinião, muito feliz, porque se ele tivesse escolhido um alienígena com uma outra forma, ou digamos, com uma forma mais próxima do homem, ele correria o risco de o filme cair na caricatura, ou com o passar do tempo, né, os alienígenas caírem em uma coisa um pouco datada. Mas não, ele optou por um monolito quadrado, uma coisa escura, do qual você tira uma interpretação que você quer. Você enxerga ali a fonte de vida, digamos, que você deseja. Então o filme também abre essa possibilidade. Eu falei bastante já do 2001, Odisseia no Espaço, né, gente? Fiz aqui algumas considerações sobre o filme. Eu vi que tem comentários, já vou ler os comentários. Antes, quero só lembrar. Uma cópia muito boa em Blu-ray, vale a pena. Ainda mais, eu recomendo o livro Conversas com Kubrick, tá, do Michel Siman, que é um grande crítico de cinema, entrevistou o Kubrick em algumas ocasiões. Aqui tem algumas análises do Michel Siman e também as tais conversas com o Kubrick. Tem um outro livro legal também, todos esses saíram no Brasil, tá? Que é esse aqui, que é o Stanley Kubrick da Taschen, que é uma edição linda também, toda cheia de imagens, tal, fotos, mas aqui é a filmografia inteira do Kubrick. E semana passada, a Folha de São Paulo também publicou um artigo muito bom no Caderno Ilustríssima, lembrando dos 50 anos do filme, e um artigo bem interessante aqui, tal, falando, contando um pouco da história do filme, trazendo interpretações, inclusive uma interpretação me chamou muita atenção, que observaram aqui na Folha de São Paulo, que é a semelhança entre o monolito, o formato do monolito e o formato dos celulares hoje em dia. Não sei até onde isso tem relação, tá? Não sei até onde isso é uma viagem, mas no artigo aqui, a autora do artigo, não me lembro o nome dela agora,
ela faz essa relação, ela diz que essa geração do Steve Jobs foi uma geração que cresceu assistindo 2001, Odisseia no Espaço, e que talvez teria se inspirado no formato do monolito para chegar no formato do iPhone. E aí ela faz toda aquela análise, dizendo que as pessoas hoje estão muito plugadas no celular, que talvez seria uma indicação do futuro. Tá? Mas aí fica uma indagação também para a gente ficar pensando nisso. Aqui são alguns livros que eu indiquei. Tem esse livro do Ebert também que eu indiquei, que é A Magia do Cinema, que tem uma crítica bem legal do 2001. Deixa eu ver agora o que tem de comentário aqui. Vamos ver. Tá? Tem o Anderson Dias. Estou aproximando aqui, gente, para conseguir enxergar. Tá? Ele deu umas palminhas aqui, pelo que eu vi, né? A Ana Valéria Cessa. Ela diz, conheço essa análise, vi no YouTube. Boa. Legal. Valeu. Tem mais gente fazendo análise, então. O Joézer diz, 2001 é um daqueles filmes que, além de merecer ser visto, merece ser revisto. Ele diz, 40 minutos de diálogos e a maioria das falas provém de HAL. Os humanos no espaço quase nem falam. É verdade, né? A maior parte, talvez uma grande parte dos diálogos é do HAL 9000, que é aquele supercomputador que, teoricamente, foi feito para não falhar, mas falhou. Ou falhou de propósito. Essa é uma outra questão interessante que vale discutir, né? Porque quando o HAL comete uma falha, dá ali uma possibilidade de interpretação, né? Será que ele falhou ou será que ele mentiu? Porque depois que os homens voltam lá de fora lá e percebem que o HAL falou não era verdade, eles fazem uma reunião dentro daquela cápsula e o HAL ele lê os lábios dos homens. E a partir dali ele resolve matar os homens. Quer dizer, talvez ele tenha ficado com medo de ser desligado, e para não ser desligado, ele matou os homens. Quer dizer, é uma inteligência artificial que aprendeu a gostar da própria vida, como acontece no Blade Runner, né, gente? Que é também mais ou menos aí. Os androides não querem morrer, eles querem viver para sempre. Ou querem viver o mesmo tanto que nós. E no 2001 a impressão que dá é isso. O HAL quer preservar a própria vida, não é apenas um instinto a matar por matar. Ele quer matar para dominar aquele espaço, porque senão os homens vão matar ele. Então, a gente volta naquela questão da briga territorial, como a gente viu no início do filme, né, nos macacos ali. Mas, enfim, gente, é uma análise possível. Eu acho que o filme ele abre possibilidades e cada um faz a sua. Também tem essa possibilidade de cada um fazer um pouco da sua análise aí. É isso, gente. Queria agradecer muito a participação de vocês. Quem acompanhou a live aqui, teve bastante like, reação. O vídeo fica no site, fica aqui na página também. Dá seu like, compartilha, curte. E lembrando que todo domingo tem aqui as lives falando de filmes diferentes, ou de diretores, ou de carreiras, não importa. O assunto é sempre cinema. Hoje, o assunto foi os 50 anos do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, essa obra-prima da história do cinema. Quem não viu, veja, tá? Espero que a live, que esse vídeo desperte a curiosidade, porque é um filme que realmente vale a pena ver e rever incessantemente. Toda vez que você rever, você vai descobrir alguma coisa diferente no filme, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo domingo. Tchau.